Olá, sou o professor Marcos Roberto. Sejam bem-vindos à terceira semana de estudos do PET 5 de Matemática. Nessa semana, continuaremos o estudo sobre as funções quadráticas e nessa videoaula resolveremos alguns exercícios. Se gostar do vídeo, compartilhe com seus colegas do nono ano. Vamos lá para o primeiro exercício. Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as questões a seguir. No item A, eu quero saber o seguinte: quais são os valores, dos coeficientes A, B e C nessa lei de formação, nessa função aí. Se vocês se lembram, a função quadrática é definida dessa forma, né? f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que A é diferente de zero. Ok? O A é diferente de zero porque senão eu teria uma função do primeiro grau. Então o valor de A aqui, o valor de A, B, né? Vamos anotar aqui primeiro, A, B, C. O valor de A vai ser quem? É quem acompanha o x ao quadrado aqui, que nesse caso é 1. O valor de B é quem acompanha o termo x, o x só, né? Então, é menos 4. E o valor de C é esse termo independente, esse cara aqui que não vem acompanhado de nenhuma incógnita. Então, o valor de C é igual a 4. Vamos lá. Item B. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então, eu quero saber quais são, ou qual, né, se existe. Eu quero saber quais são os pontos que passam aqui, ó. Qual é o valor dessas interseções aqui? Quais são o valor de x e y, né, nesses pontos aqui. Ok? Então, o que eu preciso aqui, ó, é achar as raízes dessa função. Então, primeiro eu vou calcular o delta aqui. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é, o valor de b é menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes 1, vezes c, que é 4. Delta vai ser menos 4 ao quadrado, vai ficar positivo, né? 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4 é 16 também. Então, delta é 16 menos 16, que é igual a zero. Ou seja, minhas raízes, minhas não, né? Porque nesse caso, como o delta é igual a zero, se você se lembra da aula anterior, eu vou ter apenas uma raiz real, ok? Vou ter duas raízes reais iguais, posso falar que é uma única. Então, meu x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Só que eu tenho que, aqui ó, menos, o valor de b é menos 4, mais ou menos. Raiz de delta, o delta é igual a zero, então vou colocar aqui, ó, será zero. Dividido por 2 vezes 1. Então, meu x é igual. Menos vezes menos é positivo, né? Menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 4 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 4 dividido por 2, x é igual a 2. Então, o que eu tenho é uma coisa mais ou menos assim. Bora lá. Meu gráfico seria uma coisa desse tipo. Toca o eixo x no único ponto. No ponto x igual a 2. E vamos aproveitar e já marcar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto é quem? É aquele cara que fica sozinho. Ó. Quando x igual a zero, eu vou ter que meu y é igual a 4. Ok? Então, tem dois pontos importantes no meu gráfico. Outra coisa que eu poderia observar é o seguinte. Como o delta é igual a zero, e quando eu vou procurar as raízes, eu uso essa fórmula aqui. Ó. Como o meu delta é igual a zero, no fim das contas, o que eu tenho é isso aqui é igual a zero. Então, eu vou ter que x é igual a menos b sobre 2a. Então, para eu encontrar a raiz, eu simplesmente precisava disso aqui. Que, inclusive, é onde passa o meu eixo de simetria, né? Se você se lembra da aula passada. Então, tá aqui, ó. Meu eixo de simetria passaria aqui, ó. E aqui, meu x vale menos b sobre 2a. Beleza? Mas vamos lá. No item C. Qual é o valor do discriminante delta? Delta eu já calculei no item anterior. Delta é igual a zero. Beleza? Item D. Como o delta é igual a zero, ok? Não vou escrever não, vou colocar só o símbolo aqui, igual que zero, né? Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Nesse caso, eu vou ter 1. Quantos? Apenas 1. Vou colocar aqui, ó. Apenas 1. Ok? E quais são os zeros dessa...
quais são os zeros da raiz dessa função? Os zeros é quem? X igual a 2, ok? Até esbocei o gráfico aqui, ó, um rascunho do gráfico para vocês. Item E. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Na verdade, estava pedindo isso no item B, né? A mesma questão. Se eu voltar lá no item B, acho que eu não respondi quais são as coordenadas, né? Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função eixo x. Então, já que minha raiz é 2, as coordenadas do ponto é quem? São quem? É o x igual a 2 e o y igual a 0. Eu até acredito, por mais no PET está falando que aqui é x, eu poderia pensar que é y. Só para não ficar repetido, igual o item B. Então, se aqui fosse y, quais seriam as coordenadas? Quais são as coordenadas dos pontos de interseção? Nesse caso, do único ponto, né? Do ponto de interseção do gráfico dessa função, o eixo y. Então, como eu coloquei, o gráfico é mais ou menos assim. Na verdade, não é assim, né? É uma única raiz aqui, ó. Seria igual a esse aqui de cima. E o ponto de interseção é esse cara aqui, ó. Olhando aqui no gráfico anterior, é meu y igual a 4. Então, meu x vale 0 e meu y vale 4. Então, seriam essas coordenadas. Pensando que eu estou procurando as coordenadas do ponto y, beleza? Do eixo y. Então, vou riscar aqui, ó. Não é x. O x era no item B, ok? Espero que tenha ficado claro. Então, continuando aqui. Continuando, eu vou ter... ainda tem outros itens, né, para resolver em relação à questão 1. Eu ainda quero saber quais são as coordenadas do vértice da parábola, do gráfico dessa parábola, né? As coordenadas são quem? Eu quero saber o y vértice, que é menos delta sobre 4a, e também quero saber quem é meu x vértice, que é igual a menos b sobre 2a, ok? Vamos só lembrar do gráfico aqui, ó. O gráfico da função, dessa função, ó, que nós encontramos agora há pouco, o gráfico dela é uma coisa desse tipo aqui, ó. Próximo disso aqui, que eu tenho a única raiz, que é 2. Aqui é 4. E eu quero saber quem é meu x vértice e meu y vértice. Então, nesse caso aqui, ó, observe que eu tenho a parábola e eu vou ter um ponto de mínimo aqui, ó. Meu ponto de mínimo é justamente meu vértice. Então, nem precisaria eu fazer conta. O vértice é quem? É o x igual a 2 e o y igual a 0. Mas fazendo as contas para conferir, eu vou ter aqui, ó, o y vértice é menos delta, meu delta é igual a 0, né, nós calculamos, vezes 4 vezes 1, né, dividido por 4 vezes 1. Então, isso aqui, não precisa fazer muita conta, eu sei que o 0 dividido por qualquer coisa é 0, né? Então, y vértice é igual a 0, como eu já tinha confirmado para vocês. E meu x vértice é menos b, meu b é menos 4, ok? Tá aqui, ó, menos b. Menos 4, né? Menos 4, o valor de b, dividido por 2a. Meu a igual a 1. Então, o que eu vou ter aqui, o y vértice, isso implica que o x vértice. X vértice é que o menos vezes menos aqui vai ficar mais 4 dividido por 2. Então, meu x vértice é igual a 2. O que eu já tinha feito para vocês aqui, ó. Então, as coordenadas do vértice é 2 e 0. Então, meu ponto de mínimo aqui é no x igual a 2, ok? Como a é maior que 0, então minha parábola tem um ponto de mínimo. Aqui, ó, como a é maior que 0, a concavidade da parábola do gráfico dessa função é aberta para cima, ok? Já está falando aqui, aberta para cima, para baixo, é para cima. E nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo. Falei isso para vocês algumas vezes durante essa resolução. No meu exemplo, eu tenho essa situação, alguma coisa parecida com isso, né? Então, eu tenho um ponto de mínimo aqui, ó, no x igual a 2. Que eu poderia ter uma situação semelhante, nesse caso aqui é quando meu a é maior que 0. Se meu a fosse menor que 0, eu poderia ter uma coisa, sei lá, mais ou menos assim, e eu teria um ponto de máximo, ok? Nessa situação, então, eu tenho um ponto de mínimo. Nessa situação, eu tenho ponto de máximo. Beleza? Continuando aqui, eu tenho ainda sobre a questão 1, está pedindo para você preencher a tabela
determinando os pontos do gráfico nessa função e depois construir o gráfico. Então eu já comecei a fazer aqui, e essa questão chega a ser repetitiva porque nós fizemos isso na primeira aula, na semana 1, né? Primeira aula, e na semana 2 do PET 5. Então aqui eu vou só começar com vocês, não vou resolver tudo não. Então o que eu vou fazer aqui, uma maneira é atribuir valores, essa não é a melhor maneira, né? Eu já falei para vocês. Uma maneira você consegue fazer, mas não, pode ser que não te dê um gráfico tão preciso. Mas vamos lá. Se o x for igual a zero, eu vou substituir aqui ó, no lugar do x. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 4. Então vai dar 0 menos 0 mais 4, que é igual a 4. Se o x for igual a 1, eu vou ter 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. Então 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 também é 4. Então menos 4, né? Mais 4. Esse aqui cancela com esse e vai sobrar é 1. Então eu tenho outro ponto aqui, que é 1 e 1. Se o x é igual a 2, eu vou ter aqui 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 4. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 é 8, e aqui mais 4. 4 mais 4 é 8, menos 8, isso aqui vai zerar. Então, se meu x é igual a 2, meu y é igual a 0. E você pode continuar, né? Se o x for igual a 3, meu y é igual a 1, e eu vou ter o par ordenado 3 e 1. Se o meu x é igual a 4, meu y também é 4. Beleza? Então, o que você poderia fazer é marcar esses pontos. Cadê? Vamos lá. X é igual a 0, y é igual a 4. 1 e 1. Está aqui, ó. 1 e 1. 2 e 0. Então, está aqui, que era meu vértice, né? Lembra? Meu vértice. 3 e 1. Depois, 4 e 4. Já era esperado, né? Que fosse 4 e 4. Talvez nem precisava fazer essas contas. Por quê? Porque como esse aqui é meu vértice, eu sei que tem um eixo de simetria aqui, ó. Ok? Então, o que eu tenho são pontos equidistantes. Se aqui o eixo de simetria passa no 2, e quando eu substituo x igual a 1, meu y também é igual a 1, então um ponto que está a mesma distância aqui ó, do eixo de simetria seria o x igual a 3, né? Então seria esse cara. Da mesma forma, quando o x é igual a 0, ele está 2 unidades aqui do vértice. Ó. Então o outro ponto que está 2 unidades do vértice é o x igual a 4. Então, se f de 0 é quando eu substituo o valor de x lá na função, né? Se f de 0 é igual a 4, então f de 4, que está uma mesma distância, também será 4, ok? F de 4 será 4. Então, para você construir o gráfico, só tem que ligar esses pontos. Eu não vou ligar esses pontos, ou melhor, eu já estou começando a ligar aqui, pontilhado, né? Na verdade, você não vai fazer pontilhado. Eu estou fazendo pontilhado porque é mais fácil de fazer um gráfico mais próximo do real, ok? Mas você tem que fazer, desenhar esse gráfico sem tirar o lápis do papel, beleza? Então tá aí um rascunho do nosso gráfico. Só para fechar a questão 1, eu tenho o item H. Na verdade, eu vou só retomar alguns conceitos, né, que nós já construímos esse gráfico agora há pouco. Tá pedindo para você preencher a tabela e fazer o gráfico, construir o gráfico. Nós fizemos, eu fiz um rascunho com vocês. E eu queria destacar aqui uns pontos importantes. Ponto importante, quando estou estudando a parábola, a função quadrática, é ponto de interseção com o eixo y. Nós vimos que é 0 e 4, está aqui, ó. Se meu x vale 0, meu y vale 4, ok? O outro ponto é o ponto de interseção com o eixo x, que nesse caso aqui foi só o x igual a 2, ok? Que é no caso aqui é olha só o quanto é importante. Esse aqui é meu x vértice, é o meu ponto de mínimo, ok? E ainda, o eixo de simetria passa aqui exatamente nessa raiz, ok? Ela é única, é meu ponto de mínimo. Então, são vários conceitos importantes que a gente deve, né? Simetria, na verdade não tem esse acento, ignora esse acento aqui. E o que mais? O vértice da parábola, que eu já falei para vocês, né? O vértice aqui seria o x igual a 2 e o y igual a 0. Então, são algumas coisas que eu gostaria de destacar em relação ao estudo da função quadrática.
que ao final do PET 5 é bom que você tenha uma interpretação correta do que é a função quadrática, o que é importante quando você visualiza o gráfico de uma função quadrática. Ok? Questão 2 diz o seguinte. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura ao lado, melhor abaixo, né? Então essa é a minha figura. Sabe-se que V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é essa aqui, ó, f de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Então, eu quero saber o seguinte, qual a altura do líquido ou o valor de c da função. Então, eu quero descobrir, né, qual é esse valor de c aqui. Então, o que eu tenho é o seguinte, se eu desenhasse uma parábola, seria alguma coisa semelhante a isso aqui. E o que eu vou é fazer o seguinte, eu vou girar essa parábola em torno do eixo Z, que foi citado no problema. Ou eu poderia pensar aqui, ó, se fosse meu eixo de simetria, eu poderia pensar que eu estou girando em relação ao redor do eixo de simetria, que é uma coisa comum que nós estamos estudando, né? Falei isso várias vezes. Então, o que eu teria é uma figura semelhante a essa aqui, ó. Eu poderia arriscar aqui, ó, e pensar que isso aqui é meu eixo de simetria. Só para ficar mais familiar para vocês. Simetria. Ok? Simetria. Considerar que isso aí está certo, beleza? Que lá é um A no final. Então, outra figura que expressa essa situação é essa aqui. O que eu tenho é que eu formei uma espécie de um recipiente e enchi ele de líquido, ok? E eu quero saber até que altura essa taça, né? Ali fala de uma taça, até que altura tem vinho nessa taça, ok? Então vamos lá resolver. Vamos lá para o problema 2, que o objetivo era o seguinte, eu tinha essa função, certo? Eu queria descobrir o valor de C. Que eu tenho é o seguinte, esse aqui é meu problema, eu tinha minha situação problema, né? Então, eu tenho que descobrir esse valor de C aqui. Só lembrando que a minha função quadrática, ela tem essa cara. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a é diferente de zero. Ok? Então, olha só. Olhando para essa função, aqui o valor de a eu sei que é 3 meios. O valor de b eu sei que é menos 6. E o valor de c é o cara que eu quero descobrir. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Esse vértice aqui não foi à toa que foi emendado ele no problema. Isso aqui é quem? É meu x vértice e meu y vértice. Uma coisa interessante é que eu sei o seguinte, que meu y vértice é igual a menos b, menos delta, né? Menos delta sobre 4a. E mais ainda, eu sei que isso aqui é igual a zero. Então é esse fato que eu vou usar para resolver meu problema. Então vamos lá. Y vértice é menos delta sobre 4a. Eu sei que o y vértice é igual a zero, porque está aqui, ó, sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo x. Então, eu posso escrever assim, ó, que menos delta sobre 4a é igual a zero. Só que menos delta é o quê? Menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a, que é igual a zero. Aqui eu posso multiplicar cruzado, ó. Aqui debaixo do zero é 1, então vou multiplicar isso aqui tudo, ó, por 1, que vai ser ele mesmo, né? Então vai ficar isso aqui mesmo. E ficaria 4a vezes zero, que vai dar zero. Então eu vou ter o seguinte, menos o valor de b, b é menos 6, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 3 meios, vezes c, fecha colchetes, e 4a vezes zero, qualquer coisa multiplicar por zero é zero. Então eu vou ter o seguinte, menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 3, 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, né? É igual a 12, e depois eu vou dividir o 12 por 2.
e vai ser igual a 6. Então, 4 vezes 3 dividido por 2 é igual a 6. 6 o quê? 6c. Isso aqui é igual a 0. Então, o que eu tenho é que menos 36, menos multiplica menos aqui, vai dar mais 6c é igual a 0. Então, eu posso fazer isso aqui, né? 6c, passo menos 36 para o lado direito, vai ficar positivo. Então, c é igual a 36 sobre 6. Ou seja, vou escrever aqui só para escrever maior. Meu c é igual a 6. 6 o quê? 6 centímetros. Então, essa é a altura de vinho que tem na taça. Beleza? Então, quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte. Só apagando o que eu escrevi aqui, eu vou ter esse gráfico para representar a minha função quadrática. Então, aqui está. Apagando, mas é um vídeo, né? Você pode voltar lá e olhar o que eu acabei de fazer. Então, essa é a minha função. E só falta o valor de c. Então, c é igual a 6. Se está falando que está em centímetros, né? Então, c é igual a 6 centímetros. Então, essa é a altura do vinho. Ok? Está aqui. Então, é isso aí. Questão 3. Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais do primeiro grau e de segundo grau. E função constante também. Função primeiro grau, segundo grau e constante. Então, olha só. Nesse intervalo aqui, eu tenho a função do primeiro grau. Nesse intervalo, eu tenho a função de segundo grau. Nesse aqui, primeiro grau. Nesse intervalo, primeiro grau. Nesse aqui, a função constante. E aqui eu tenho a função de primeiro grau, a função afim. Então, tem algumas perguntas para a gente responder a respeito desse gráfico. Então, a primeira delas é a seguinte. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Então, olha só. O único trecho que tem a função de segundo grau é esse trecho aqui, ok? Do menos 4 do x maior ou igual que menos 4 e menor ou igual que menos 2. Então, eu quero saber quais são o quê? Quais são as raízes. As raízes é quem? As raízes é x igual a menos 4 e x igual a menos 2, que é os pontos que tocam o eixo x, ok? Item B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Então, o vértice é esse cara aqui. Então, quais são as coordenadas lá? Quanto vale meu x? Quero saber meu x vértice e meu y vértice. Quanto vale meu x? Meu x vale menos 3. Quanto vale meu y? Meu y vale menos 2. Então, essas são as coordenadas. No item C, para x maior ou igual que menos 2 e menor ou igual que 0, ou seja, eu quero saber nesse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, a lei de formação envolvida na definição da função f é uma função polinomial do primeiro grau, né, de primeiro grau, de segundo grau, uma função constante. Então, eu já tinha falado com vocês, nesse intervalo aqui, ó, é de uma função de primeiro grau. Então, vou só circular aqui para vocês, primeiro grau, ok? Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Então, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y ó, estão diminuindo. Cada vez meu gráfico vai ficar mais baixo. Então, aqui a minha função é decrescente. Ok? Eu ainda tenho mais algumas questões, o item D e o item F. Só apagar aqui porque está me atrapalhando. Vamos lá no item D. Se x maior ou igual que menos 1, x maior ou igual que 1 e menor ou igual que 3, ou seja, o x está nesse intervalo, ó, nesse intervalo aqui, eu quero saber o seguinte. A lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Então, nesse intervalo, ó, daqui até aqui, essa é a minha função nesse trecho, né?
Essa é uma função de primeiro grau. De segundo grau seria uma parábola. E uma constante nós vamos ver agora daqui a pouco. Nesse intervalo, a função f é crescente ou decrescente? Então, olha só, à medida que os valores de x aumentam, né, vem aqui para o lado direito, a imagem está crescendo, ou seja, meu y, né, cada vez ficando maior. Então, minha função é crescente. Item E. Para quais valores de x a função f é constante? Então, função constante, ó, que sempre eu vou ter o mesmo valor para y, independente do meu valor de x. Então, onde que isso acontece? Isso acontece no intervalo de 3 até 4. Para qualquer valor de 3, ou melhor, de 3 até 5, né? Para qualquer valor de 3 até 5, sempre meu y aqui, ó, sempre será igual a 2. Então, para quais valores de x? Vai ser de x maior ou igual que 3 e menor ou igual que 5. Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Então, o valor de f de x, ou melhor, mesma coisa me perguntar, qual é o valor de y? O valor de y é igual a 2, ok? Sempre será igual a 2 no intervalo de se x está entre 3 e 5. X maior ou igual que 3 e menor ou igual que 5, né? Então, f de x, posso escrever, né? Assim também, o y é igual a 2 ou f de x é igual a 2. Beleza? Por fim, eu deixo um problema para você resolver que diz o seguinte. Para vocês, alunos, né? Pode resolver e estar me enviando. Calcule as dimensões de um retângulo de 16 centímetros de perímetro e 16 e 15 centímetros quadrados de área. Então, o que você tem, ó, já te ajudar a interpretar o problema, você tem um retângulo. Não é tão um retângulo, né? Suponha que seja um retângulo. Eu vou dar nomes para os lados. Se aqui vale A, aqui também vale A. Aqui vale B, então aqui também vale B, né? Que são as mesmas medidas. Quando eu falo de área, eu estou falando o seguinte, que se eu pegar A vezes B é igual a 15. Estou dizendo o seguinte, quando eu falo perímetro é igual a 16 centímetros. Estou falando que se eu somar todos os lados aqui, ó, do meu retângulo, isso aqui é igual a 16. Ou seja, se eu pegar o A, mais o B, mais o B, isso aqui é igual a 2A mais 2B, 2B, isso aqui é igual a 16. Então, você vai ter um sisteminha de equações que vai cair numa equação na função do segundo grau. E você tem que encontrar os valores de A e o valor de B. Ok? Por tentativa e erro, você resolve isso facilmente. Mas eu quero que você faça as contas e me envie. Ok? Então, mais uma vez eu peço, se você gostou do vídeo, você se inscreva, né, no canal. E que você compartilhe também com seus colegas aí que estão estudando o mesmo conteúdo no momento. Obrigado.